Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. E como sempre, eu gosto de lembrar que se você ainda não se inscreveu, vem aqui, se inscreve e faz parte dessa comunidade que cresce a cada dia. E também não esquece de clicar no sininho, porque cada hora que eu tiver um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma questão que é de bastante importância para mim, porque como muitos de vocês sabem, eu sou psicóloga e tenho trabalhado há muitos anos com casos de trauma, principalmente casos envolvendo violência doméstica e abuso. E uma questão que sempre me chama a atenção é olhar, é observar os trends, né, as tendências da sociedade. E recentemente eu tive acesso a um dado muito assustador. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública publicou, há uma semana, 2 semanas atrás, que houve um aumento de 0,8% nos casos de feminicídio. Feminicídio, para quem não sabe, é a morte sofrida por mulheres. E geralmente essa morte vem com histórico de bastante violência, ou violência doméstica, ou por alguma outra razão violenta. O mais interessante de entender também é que, além desse número ser extremamente alarmante, porque nós estamos em metade do ano de 2024 e até hoje já se registrou um número de 1.467 mortes. Provavelmente, enquanto eu estou filmando isso aqui, já deve ter tido até mais casos. Mas houve também, percebeu-se um aumento da violência sexual contra as mulheres, um aumento muito significativo de 6,5%. Agora, que a gente fale sobre isso, porque a gente sempre está falando sobre isso, é uma coisa. Eu hoje gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a questão, não do feminicídio em si, mas do que acontece com as crianças que perdem as suas mães, os jovens que perdem a sua mãe por violência doméstica. O que acontece com as famílias que perdem os seus entes queridos, as suas filhas, as suas irmãs, as suas cunhadas, as suas netas, por feminicídio. Meu nome é Karina Chernakov, fica aqui comigo que a gente tem muito o que explorar junto. Observe que quando a gente perde um ente querido, principalmente uma mãe, uma tia, uma avó, aquilo já é um trauma significativo, principalmente dependendo da idade quando aquilo acontece. Um filho que perde uma mãe já sofre um luto horroroso. Ele provavelmente vai ter sequelas, porque uma criança é muito vulnerável a esse tipo de perda. Mas imagina o que é você perder uma mãe que foi vítima de violência, ou por um pai, um namorado, um padrasto, um conhecido. E você, numa idade tão tenra, tão significativa e tão vulnerável, ter que lidar com isso, não só com o choque inicial, né, com o trauma inicial, com o luto, mas com toda a dúvida, com toda a confusão que fica na sua cabeça. De não entender o que é que aconteceu, por que minha mãe não está mais aqui, e agora como é que eu faço para seguir? Crianças que passam por isso, muitas vezes começam a ter, além do transtorno do estresse pós-traumático, dificuldades na aprendizagem, dificuldades na fala, dificuldades cognitivas, dificuldades de aprendizagem, uma dificuldade enorme em lidar com apegos, ou seja, suas relações futuras podem ficar completamente impactadas, porque é muito difícil confiar a partir de agora. Além disso, a gente lida com questões mais subliminares, né? Que são questões do tipo, como fica a minha autoestima a partir de agora? O meu senso de vergonha, o meu senso de culpa,
Como é que fica a minha autorregulação? Como é que eu vou lidar com os meus amigos, com as perguntas, meus professores? Como é que eu explico isso a uma pessoa no futuro? Como é que eu explico que a minha mãe foi morta dessa maneira, dessa forma? Existem vários aspectos psicológicos que permeiam, né, ou que podem permear essa criança. A gente pode começar primeiro com uma questão que é a questão, como eu já mencionei, dos aspectos psicológicos em si. Mas muitas vezes, porque a gente sabe que a cabeça e o corpo são uma coisa só, essa criança pode passar a ter sintomas físicos. Ela pode regredir e começar a fazer xixi na cama de novo. Ela pode começar a ter pesadelos, terrores noturnos. Ela pode mudar o apetite dela. Ela pode passar a ficar agressiva, chora, ou seja, uma demonstração de afeto e de emoção que às vezes é desproporcional para o estímulo. Ela pode passar a bater nos coleguinhas, morder, pode passar a roubar. Às vezes, dependendo da idade, começa-se a usar álcool ou drogas. Então, vocês vejam, existe uma gama de coisas que está acontecendo no mundo, no universo, né, dessa criança que perdeu a sua mãe. Da mesma maneira, em uma proporção diferente, vão sofrer os adultos que eram relacionados a essa mulher que perdeu sua vida por um ataque, né, tão brutal e tão violento contra ela. Eu sei que a gente vê muito caso de violência doméstica e principalmente casos de feminicídio, que hoje em dia se reporta muito isso, né? A mídia cai em cima, se fala muito sobre isso, mas isso não é nada comparado a essa dor, a esse luto que essa família está vivenciando. Às vezes até pelo fato de que a gente assiste tanto, a gente vê tanto, a gente fica meio insensível, que é o que a gente chama de desensitizado. Como que a gente adormeceu um pouco para tudo isso. Mas a gente não pode deixar que isso adormeça. Porque da mesma forma que aconteceu com alguém lá na televisão, pode acontecer com alguém que você convive, que você conhece e às vezes até que você ama. Cuidar de um trauma como esses, cuidar de uma forma tão abrangente, requer um time multidisciplinar. É uma equipe multifacetada, mas que a gente precisa colocar interesse a partir de hoje, para que exista recurso social, recurso político, recurso familiar, recurso na sociedade como um todo para ajuda. Esta sociedade que comete essas atrocidades, né, contra essas mulheres é a sociedade na qual nós vivemos. Se a gente não cuida disso hoje, pode ter certeza que amanhã a coisa vai ficar muito pior. Se você ou alguém que você conhece, e principalmente se você tem alguém que você ama muito e suspeita que ela está passando por alguma situação como essa, busca ajuda, fala, pergunta, comenta, só não sofre calada. O silêncio é a arma do abusador. Então fala, pede. Se você não tem com quem conversar, conversa comigo, manda uma mensagem. Procura uma pessoa da tua confiança. Só não espera que a coisa piore. Eu sempre falo, e vou falar mais uma vez aqui, o abuso é um ataque ao vulnerável. Não seja vulnerável. Até a próxima.